Olá, pessoal. Sou Daniel Passos Dick, colecionador, pesquisador das grandes obras dos grandes CDs clássicos dos mestres europeus, desde parte da Idade Média, barroco, do século XVII, classicismo, século XVIII, romantismo, século XIX, impressionismo, pós-vanguarda europeia, dodecafonismo, né? A música dodecafônica, a música polifônica, que desde o grande compositor dinamarquês Dietrich Buxtehude, que pouca gente sabe, e a compositores brasileiros, né, barrocos do século XIX e do início do século XX. E hoje nós vamos falar sobre é, as sonatas para piano e violino de Ludwig van Beethoven, que são as sonatas para piano e violino, uma das mais famosas de Ludwig van Beethoven. Não são mais sonatas para piano. Sonata da Primavera / Sonata Kreutzer. As sonatas de Beethoven para violino foram compostas entre as para piano e violino, nesta ordem, né? Ao contrário das sonatas barrocas, em que o violino lidera com um baixo contínuo ao fundo, aqui violino e piano possuem papéis iguais, um arranjo que Bach havia usado primeiro e que também achamos em Mozart, né? Ambas as obras contidas neste CD, as sonatas para violino mais populares de Beethoven, revelam dois lados deste brilhante compositor. A doce Frühling Sonata. Frühling é primavera em alemão. A doce Frühling Sonata em Fá maior op. 24 e a muito mais ambiciosa Sonata Kreutzer em Lá maior op. 47. A primeira Sonata Primavera, Frühling, Spring, foi composta entre 1800 e 1801 e publicada por Molo, um editor, em 1801. Junto com a sonata número 4 em Lá menor op. 23, é vizinha da sonata em Lá maior, número 4 em Lá maior op. 23, para os mesmos instrumentos. Estas duas obras, que Beethoven realmente desejou publicar sobre um único opus, abre-se um parênteses aqui, impossível por razões técnicas, foram dedicadas ao conde Moritz von Fries, um rico mecenas que organizava concertos em sua casa. Era um dos patronos, nobres austríacos patronos de Beethoven, o conde Moritz von Fries. O título Frühling Sonate para o Opus 24 não foi concebido por Beethoven, algo de que nada gostou na época, né? Contudo, descreve muito bem a atmosfera primaveril desta obra popular que, não por acaso, aparece na mesma clave, né, aqui, Fá maior, que é a Sinfonia Pastoral. É a primeira sonata para violino de Beethoven em 4 movimentos, um arranjo que mais tarde também estaria usando nas sonatas número 7 em Dó menor, opus 30/2 e número 10 em Sol maior, opus 23. Todas as suas 7 outras obras deste gênero, ou seja, todas as outras 7 sonatas para piano e violino de Beethoven, consistem de 3 movimentos cada um, e a sonata Spring, Primavera, Frühling, é a única que tem 4 movimentos. O Allegro abre com uma bela melodia que não se consegue esquecer jamais. Beethoven merece sua imortalidade somente por este tema para violino, com seus aparentemente simples arpejos de piano. Estabelece a atmosfera do primeiro movimento inteiro, já que o segundo tempo e o desenvolvimento são igualmente primaveris. O adágio molto expressivo que se segue, com sua letra contemplativa, combina de forma esplêndida. A atmosfera se assemelha ao adágio da Quarta Sinfonia, mas no tema para pássaros também podemos ouvir uma premonição do Zenhambá, ou seja, traduzindo um cena ao riacho, assim, referente à Sinfonia Pastoral, né? Uma alusão, né? O scherzo, o minueto, brincadeira, ritmicamente preciso, allegro molto, também antecipa uma obra posterior. O scherzo do trio Arquiduque, opus 97, de Beethoven,
em que o mesmo padrão se revela em um estilo mais elaborado. O final se refere a uma área da ópera de Mozart, La Clemenza di Tito, em Paes non più di fiori, né? Uma referência, e é alegre e relaxante. Quem quer que chegue à conclusão, a partir de todas estas referências e derivações, de que a sonata não é uma peça independente, só precisa ouvir para só precisa ouvir para descobrir que aqui vemos umas ideias mais pessoais e felizes de Beethoven. Claro, a sonata Primavera, Spring, Frühling, tem aquela atmosfera primaveril, doce, de encanto, da juventude, no primeiro movimento, e é muito, e traz essa alusão de paz, de tranquilidade, felicidade, né? É uma das sonatas e como está constatado, Beethoven na época não gostou desse título e não foi ele que deu esse nome, apelido, subtítulo, coisa que raramente aconteceu em alguma obra de Beethoven, que ele deu algum nome, um apelido, subtítulo, né? A sonata Kreutzer, que deve seu nome ao violinista francês Rodolphe Kreutzer, é de natureza completamente diferente. Porém, Kreutzer não foi a primeira escolha de Beethoven para esta obra. Quando compôs a sonata em 1803, tinha em mente dedicá-la ao violinista inglês George Paul Green Bridgetower, um mulato que estava em Viena na época. O título original da obra era, portanto, Sonata Mulatica, ou seja, ele, Beethoven, ele ia dar o nome da sonata de Mulatica porque esse violinista inglês, o Bridgetower, George Paul Green Bridgetower, era meio mulato, meio negro, né? Mas aí o virtuosismo de Bridgetower foi motivo para o ambicioso arranjo da obra, em que, para o encanto de Beethoven, improvisou uma cadenza, que executaram juntos pela primeira vez em 24 de maio de 1803. Mais tarde, o compositor teve uma desavença com. Aí Beethoven chamava o Bridgetower de, entre aspas, Bridgetower. Como ele, Beethoven, era surdo, não sabia falar inglês, chamava Bridgetower de Bridgetower, como ele soletrava o nome. E, portanto, Kreutzer se tornou a pessoa de sorte para a qual Beethoven dedicou a sonata. Porém, não conseguiu superá-la e nunca executou a obra em público. Ou seja, resumindo a história, Beethoven, a princípio, conheceu George Pogren Bridgetower, ia dedicar o nome da sonata pelo fato dele ser mulato, negro, e sonata mulatica, não se deu bem com ele, se desentendeu com ele e deu o subtítulo da sonata Opus 47 de sonata Kreutzer, porque muita gente acha que Kreutzer, o nome referente à sonata de Beethoven é alemão. Na realidade, Kreutzer não era alemão, é referente a um violinista francês, Rodolphe Kreutzer, né? Apesar do fato de que consiste em apenas 3 movimentos, a Kreutzer é a mais longa das 10 sonatas para violino. De acordo com o título na primeira edição, em Sim Rock 1805, foi composta em uno stile molto concertante, come de um concerto, uma adição não incomum à época anterior a Beethoven, mas que frequentemente se referia a bravuras de apresentações. Nesta obra, o estilo concertante é central. Assim, a sonata Kreutzer, muito mais do que a Frühling Sonata e a sonata Primavera, é uma disputa entre dois solos instrumentais brilhantemente executados. Uma característica, só um detalhe aqui. A Kreutzer, pelo fato dela ser uma sonata para piano e violino, uma das meias sonatas para piano e violino, ela é uma sonata para piano e violino de Beethoven de transição entre as primeiras e as últimas, né? É uma obra de transição pessoal na vida de Beethoven, né, dos trabalhos que ele ia realizar. É uma sonata para violino bem interessante, assim. A intensa abertura do violino imediatamente dá o tom para o primeiro movimento, que segue para um presto após este adágio sustenido. O piano e o violino rivalizam-se em virtuosismo.
É surpreendente, frente à sua grande ambição, que esta longa, complexa e expressiva peça tenha sido composta em um espaço de tempo relativamente curto. Ponto. Assim como o segundo movimento, a propósito, andante con variazioni, que formam um refúgio lírico, alternando a atmosfera serena com uma vivacidade maior em algumas variações. O final, presto, foi originalmente elaborado para a sonata número 6 em Lá maior, opus 30/1, mas foi substituída por um allegretto com variazioni. O tempo é o mesmo que na abertura, mas o ritmo de tarantela e a atmosfera elegante lhe dão uma natureza mais liberal. Uma valiosa conclusão para uma verdadeira obra de arte que, a despeito de suas grandes proporções e extrovertidas ambições, ainda permanece música de câmara no sentido mais puro da palavra. Os intérpretes não são tão conhecidos, mas valem a pena falar sobre eles. Mikhail Gantzvarg nasceu em 25 de fevereiro de 1947 em São Petersburgo, quando ainda era conhecida como Leningrado. Iniciou sua educação musical aos 5 anos, quando lhe foi concedida a matrícula na Escola Especial de Música em Paris, Escola para Prodígios Infantis. Estudou por 10 anos sob a orientação de Tamara Bereznikova. Aos 11 anos, deu seu primeiro concerto, Mendelssohn com a orquestra do Conservatório. Entre os 16 e 24 anos, foi aluno do professor Mikhail Weimann e, aos 20, ganhou o concerto Paganini em Gênova, em 1967. Em 1967, recebeu o diploma de solista e, em 1969, ganhou o primeiro lugar no concurso de toda a União em São Petersburgo, o concurso mais difícil da antiga União Soviética na época. A União Soviética, que se desmantelou em 1920, 1991, e se tornou Rússia, né? Formou-se no conservatório em 1970 e, desde 1972, tem ensinado no Conservatório de São Petersburgo. De 1975 a 1987, foi diretor de Orquestra Sinfônica de Leningrado sob seu regente principal, Yuri Temirkanov. Temirkanov é um importante maestro russo. É um grande maestro russo, Yuri Temirkanov. A segunda intérprete, Irina Rumina, entre parênteses, 1958. Se formou pela Escola Especial do Conservatório de São Petersburgo. Em seguida, estudou no Conservatório de Moscou o professor M. Voskresensky, formando-se em 1981. Rumina já demonstrava seu notável talento desde sua infância. Aí coloco-se 2 pontos aqui. Quando tinha 13 anos, ganhou o concurso internacional concertina em Praga. Romina acompanhou muitos líderes instrumentalistas russos. Também se apresentou regularmente com Mikhail Gantzvarg em noites de sonata. Este conjunto se destaca pela combinação de precisão estilística extraordinária e delicada interpretação. Ainda assim, consegue refletir os temperamentos individuais de cada membro, né? Bom, falando sobre a sonata Kreutzer, são sonatas para piano e violino. Daqui a algum tempo, não posso garantir quando, pretendo falar sobre outras sonatas para piano e violino não tão conhecidas. As Opus 12, que foram a primeira sonata para piano e violino. Talvez falar sobre a Opus 23, as Opus 30, né? E as Opus 96. Mas futuramente, na próxima aula, eu vou pensar em um outro programa específico, não falar só sobre Beethoven. Pretendo falar sobre, talvez, Chopin, Schumann, Haydn, Mozart, Tchaikovsky, alguma coisa nesse sentido. E talvez falar sobre maestros realmente importantes da música clássica no século XX, como Herbert von Karajan e Leonard Bernstein. Eu agradeço a todos. Agradeço a, a, agradeço a atenção. Foi um prazer a todos. Muito obrigado. Sempre mais. Falou-lhes Daniel Passos Dias. Prazer a todos. Obrigado.